Salve segundo ano! Continuemos aqui, unidade 5, Reino Protista 2, sobre os protozoários. Classificação dos protozoários. Organismos unicelulares, eucariontes, heterotróficos, uma parcela de vida livre, outra parcela parasita. E é por essa parcela parasita que os estudos sobre este grupo é mais intensificado. Então, nós estudamos porque eles causam doenças nos seres humanos. Algumas curiosidades. Citocélula, estoma, cavidade, citóstoma. Então, os protozoários, eles são classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. Um grupo chamado de ciliado possui um citóstoma, que é uma cavidade celular. Essa cavidade serve para a ingestão de partículas sólidas. Então, é através dessa pseudoboca que esses protozoários se alimentam. Sendo assim, tendo cílios e um citóstoma, uma cavidade para a alimentação, estes organismos ciliados, em sua minoria, são parasitas, já que eles têm como se locomover pelo ambiente e capturar alimento. Já um outro grupo, chamado de esporozoário, esse grupo, por não ter estrutura de locomoção, na maioria é parasita, tá bem? Então, os protozoários são classificados de acordo com a estrutura de locomoção. Aqueles que não têm estrutura de locomoção nenhuma é chamada de esporozoário. Aquele que tem cílios, ciliados. Aqueles que têm flagelo, flagelado. E aqueles que se locomovem por pseudópodes, ameba, por exemplo, são chamados de risópodes. Uma outra curiosidade legal. Os vacúolos, contráteis ou pulsáteis. Estes vacúolos estão presentes em protozoários que vivem em água doce e que passam a absorver água via osmose. E aí, para que esse protozoário não tenha sua membrana plasmática rompida devido ao excesso de água absorvida, esse vacúolo ele controla a quantidade de água e também já promove a excreção do organismo, do protozoário, tá bem? Então, o vacúolo pulsátil ou contrátil regula a quantidade de água dentro da célula do protozoário e de quebra também já faz a excreção do protozoário. Amebozoários ou risópodes são aqueles que se locomovem por falsos pés, pseudofalso, podes, pés. Isso acontece pelo seguinte, porque o citoplasma celular ele tem consistências diferentes. Então, ele tem uma consistência mais líquida ou mais gelatinosa. E aí, quando ele quer projetar esses pseudópodes mais para frente, o citoplasma mais líquido ele é direcionado para a borda da membrana plasmática, promovendo, então, esse pseudópode. Os flagelados, cinetoplastídeos ou flagelados, se locomovem através dessa estrutura única e mais alongada, o flagelo. O flagelado mais famoso é o causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Desculpem, voltando aqui em ameba, em amebozoários. O amebozoário mais famoso é a ameba, a Entamoeba stolítica. Ela causa a desinteria amebiana. Beleza. Os flagelados. O flagelado mais famoso é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. Este protozoário ele tem afinidade com células musculares, então ele vem parar no coração de uma pessoa, provocando aí o inchaço desse músculo, levando o indivíduo à morte precoce
por afetar o nó sinoatrial, que é o marcapasso natural do coração, ou a longo prazo por provocar o inchaço no coração, aumento do volume, e aí o coração fica sem espaço para sístole e diástole e o indivíduo morre de insuficiência cardíaca. Sobre essa doença, então, qual é o vetor, qual é o agente transmissor dessa doença? É o mosquito não, o percevejo, ele é mais primo do percevejo, chamado barbeiro. Então, nas fezes desse barbeiro tem esse protozoário. E aí a picada desse barbeiro provoca uma certa irritação na pele, que leva o ser humano a coçar. E aí, quando o ser humano coça, ele espalha as fezes para dentro da ferida e então se contamina com o protozoário, que cai na corrente sanguínea e afeta determinados órgãos, mas principalmente o coração. Tá bem? Existem outras formas de se contaminar por esse protozoário, através das fezes do mosquito. Então, se algum determinado alimento foi processado e junto foi processado o barbeiro, e obviamente nos intestinos do barbeiro os protozoários, o ser humano, ao se alimentar deste produto, ele pode adquirir o protozoário, ou através mesmo de uma transfusão sanguínea, o que é muito mais difícil, já que a transfusão sanguínea ela é feita com todo o cuidado possível, tá bem? Mas existem outras vias, mas principalmente é através da picada do barbeiro ou através da transferência das fezes do barbeiro de alguma forma, contaminado, né? Contendo o flagelado Trypanosoma cruzi. Ciliados possuem cílios, então os cílios são mais numerosos e menores. Sendo assim, este tipo de protozoário ele consegue sobreviver melhor no ambiente de vida livre. Então ele não é parasita na sua maioria. O representante mais famoso é o Paramecium, tá bem? E aí é bem bacana vocês lembrarem do nome, para não confundir com outro protozoário causador de doenças, a malária. Então o ciliado é Paramecium e o esporozoário da malária é o Plasmodium, tá bem? Então, por favor, não confundam. E aí veio os apicomplexos, os esporozoários. Vejam que os esporozoários não têm nenhuma estrutura de locomoção. Então, resta para esse grupo apenas parasitar os seres vivos. E aí o protozoário mais famoso, o esporozoário mais famoso é o Plasmodium, que causa a malária, mas tem também o da toxoplasmose. A reprodução dos protozoários não é tema de vestibular, mas pode acontecer de maneira assexuada por bipartição, como nas bactérias. Esquizogonia é a multiplicação do núcleo celular. Então, a partir dessa multiplicação do núcleo celular, novas células são produzidas. Então, também se trata de uma reprodução assexuada, uma vez que não há variabilidade genética e os indivíduos formados serão exatamente iguais. Esporogamia, quando é liberado um esporo, e esses esporos também são fruto de mitose e meiose. Nesse caso aí os esporos são N, porque eles vão terminar o seu desenvolvimento no hospedeiro. E tem reprodução sexuada por fecundação. Então aqui, ó, ciclo de vida do plasmódio. Plasmódio é esporozoário ou é ciliado?
sexuada por fecundação. Este ciclo de vida é um pouco complexo. Então nós vemos o seguinte, que o mosquito suga o sangue e aí células vão parar nesse aparelho, nessas glândulas salivares, aí essas células se transformam em gametas, esses gametas se unem e se transformam em cistos novamente. Então é um ciclo de vida um pouco complexo, não é alvo de vestibular, tá bem? A conjugação, vocês já conhecem, um passa para o outro parte do seu material genético, promovendo variabilidade genética. E aí as doenças causadas por protozoários são as protozoonoses ou protozooses. Amebíase. O que é importante saber? Muitas vezes o nome científico do agente etiológico é importante saber, mas principalmente a profilaxia. Então, no geral, a profilaxia para protozooses, mas também para verminoses, é saneamento, a higiene pessoal e tratar bem os alimentos. Para alguns casos específicos, existem outras profilaxias, por exemplo, como é o caso da doença de Chagas. Nós podemos combater a doença de Chagas combatendo o vetor. Então, quando se trata de um inseto que é o vetor de uma determinada doença, isso é de maneira geral, a gente pode ter uma medida profilática, o uso de inseticida, o uso de tela, o uso de mosquiteiro, tudo para evitar que o inseto chegue até o ser humano, beleza? Este ciclo de vida aqui é o do Trypanosoma cruzi. Então, o ser humano se contamina, beleza? Pelos tripomastigotas metacíclicas. Então, são pequenos esporos dentro das fezes. E aí a gente se contamina. Esse pequeno cisto vai se desenvolver na forma adulta, até então que a forma adulta chegue no coração do ser humano. É um tipo de parasita também de outros animais, então tatu, cachorro, e o ciclo de vida é muito parecido, tá bem? Tranquilo quanto a esse ciclo de vida? Se vocês tiverem dúvidas quanto a esse ciclo de vida, me perguntem, por favor. Leishmaniose, Leishmania brasiliense, também é causada por um flagelado, não é lepra, apesar de parecer hanseníase, mas não é, causa feridas na pele como se fosse, mas não é causada por um protozoário, tá bem? Esses protozoários, eles têm ciclos de vida reprodutores dentro do hospedeiro intermediário como dentro do hospedeiro definitivo. Por isso que esses ciclos de vida são tanto quanto confusos, porque dentro do hospedeiro intermediário, geralmente eles se transformam em larvas ou em gametas. Já no hospedeiro definitivo, eles vão se transformar em adultos, produtores de gametas aí, fecundação e tudo mais. A malária, o ciclo da malária. Bom, o que é importante saber são as protozooses, as profilaxias dessas protozooses e os agentes causadores e transmissores, ou seja, os agentes etiológicos e os agentes vetores dessas protozooses. Reprodução de protozoário é um assunto muito
específico, não é alvo de vestibular. Então, como a gente está tentando aqui tornar o estudo um pouco mais objetivo devido a esse isolamento social, então eu vou entrar em poucos detalhes quanto à reprodução. Então, na atividade, eu não pedi reprodução, tá bem? Somente aí os protozoários e as suas formas de classificação e sobre a doença mal de Chagas. Então, isso é importante saber. Então, algumas protozooses que caem no vestibular: malária, leishmaniose e doença de Chagas, tá bem? Essas são as mais comuns aí pedidas nos vestibulares. Reprodução de protozoário não cai e algumas estruturas celulares, como por exemplo, os cílios, o citóstoma e o vacúolo. Então, se concentrem nessas partes sobre os protozoários, nessas informações sobre os protozoários. Caso vocês tenham dúvidas, me procurem. Então, até a unidade 6, que é sobre fungos.